Pirula, calma, Pirula. Você senta porque ele vai vir pra cima de mim, né? Vai tentar me refutar, vai jogar todas aqui, né? E vai falar alto e não sei o que e tudo mais, porque ele vai querer convencer. O que acontece, Pirula? Cadaverina e putrescina são moléculas voláteis, são diaminas extremamente voláteis. Sim. E o cheiro que ela sentiu no laboratório é cheiro de morte. Cheiro de morte é da cadaverina. Mas não achou a molécula, calma. Tem lá. Você precisa detectar, você não sente o cheiro. Pô, o nariz é um detector. O nosso nariz é um detector, um dos mais eficientes que se conhece no mundo. O nosso olfato, e principalmente o olfato de gente que trabalha com essas moléculas, sabe que cadaverina é cheiro de cadaverina. Não dá para confundir. Não dá para confundir. E ela sentiu... Mas cadaverina, gente, cadaverina é uma molécula volátil. Volátil por 60 milhões de anos, se estava todinho mineralizado. Aí falou assim, não, sabe o que é? A reação de Fenton preservou a proteína. A gente sabe que em certas regiões tem uma incidência muito grande de raios cósmicos. 60 milhões de anos sendo bombardeados por raios cósmicos na superfície, muito próximo da superfície, destruiria qualquer tipo de molécula orgânica. Eu estou dizendo que eu tenho certeza absoluta? Absolutamente não. Não tem uma máquina para viajar no passado. Mas as evidências são fortes demais nos tecidos moles, nas biomoléculas, na paleontologia molecular, de que, de fato, dinossauros foram extintos há poucos anos. Até em relatos... Poucos milhares de anos. Milhares de anos. O Pirula disse assim, o Marcos falou que aqueles ossos lá são de 500 anos. Absolutamente não foi isso que eu falei. Eu falei que aqueles ossos são de 500 anos, não. Numa entrevista que eu dei aí, o cara lá do... que programa que foi aquele? Já nem lembro mais, né? Casa da Ciência aqui em São Paulo. Esqueci o nome. Eu vou lembrar. Eu falei assim, olha, ele falou assim, quanto tempo você acha que os dinossauros foram extintos? Eu acho que uns 500 anos atrás. Eu acho que eu errei, porque agora eu comecei a estudar os relatos históricos de avistamento de dinossauros na Terra. Oh, meu Deus. O Marco... você vai achar um absurdo. Obviamente. O seu paradigma impede isso, o Pirula. Eu sei. Gente, eu vou dar uma palestra. Mas quais são os registros? Eu quero que você vá lá, viu, Vilela? Eu vou convidar todo mundo aqui. Como é que vou foi? dar uma Pedro palestra. Álvares Cabral estava em cima de um dinossauro aqui no Brasil? Calma. Depois você bate em mim. Eu vou dar uma palestra na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dia 21. Só falando que a enquete voltou para 50%, 50%. Tá agora. bom, o empate está ótimo, Com gente. mais de 60 mil votos. Ô, Vilela, sabe o que acontecia? Quando a gente entrava num debate desse, a gente os crentes estão indo dormir agora, né? A gente perdia de 90 a 10. Melhorou bastante. Os ateus tá meio a meio. Agora, Olha só, eu vou dar uma palestra dizendo sobre... Tá todo mundo dormindo. As evidências de relatos históricos sobre dinossauros. Marco Polo... Quando chega na China, ele fala assim, olha, dragões puxavam as carroças dos reis lá, não era rei, né? Naquele tempo... Imperadores chineses. Tem vários... eu só dei um spoiler aqui, tá? Nós temos várias... óbvio. Ai, Marcos. Ele vai fazer assim, Não, mas você falou que corrigiu. Pirula, sabe qual é o problema? Quantos artigos você tem publicado? Até 1.600. Marcos, peraí. Quantos artigos você tem publicado? O Pirula é muito mais que você, né? Lógico. Não, mas eu não tô questionando isso. O Pirula, sabe o que é? A sua crença de que dinossauros foram te impede de ver o óbvio. Tinha dragão puxando o carro na China. Marco Polo. De um sujeito. E lá na China não tem marca nenhuma. Muitos historiadores, Joséfos fala sobre isso, sobre os dragões e tudo mais, que eram dinossauros que estavam entre nós. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu é o que você falar que o tecido mole não estava lá. Ai, meu Deus do céu é achar que um tecido mole pode sobreviver por 60 milhões de anos na Terra. Ai, meu Deus do céu é achar que... Calma que são coisas bem diferentes. Então, o que eu acho dos dinossauros? Eu já acreditei nos milhões de anos, já acreditei na extinção dos dinossauros. Mas os achados mais modernos... Eles existiram, mas foram extintos há não tanto tempo quanto se imagina. Milhares, não milhões. Milhares de anos. Milhares de anos. Eu acho que eles já foram extintos, obviamente. Os registros históricos de avistamentos de dinossauros vão até 1.600.
Os últimos foram extintos em 1600. Os grandes depósitos de dinossauros, milhares de anos atrás. Então, as evidências são muito fortes. Contra proteoma, gente, nossa vida, o dinossauro acabou até com o negócio aí. Então... Peraí, que eu não acabei. Eu falei que eu preciso de 10 horas. Tá bom. Contra proteoma, peptídeos, sequenciamento em espectrometria de massas e dados publicados em revistas científicas, não tem argumento, Pirula, não tem. Não dá para você preservar proteína. O argumento estão nos próprios artigos que explicam isso. Ninguém que publicou esses artigos aí postulou que isso daí é porque o negócio era novo. A Mary Schwartz falou assim, olha, 60 milhões... Não, calma, eu não terminei ainda. Tá, perdão. Eu não terminei ainda. Perdão. Então nós temos nos dinossauros uma evidência muito forte de que, de fato, a vida é recente na Terra. A vida é recente na Terra, porque os 60 milhões de anos se foram. A gente não tem como negar que evidências ao nível molecular são incontestáveis. Os peptídeos estão intactos, os aminoácidos estão intactos, eles não estão oxidados. O sequenciamento por MS-MS mostra exatamente a fragmentação desses peptídeos nas ligações peptídicas, elas estão estáveis. Cai por terra essa preservação por reação de Fenton por 2 anos, isso é absolutamente impossível. E os fatos são incontestáveis. Agora, o Pirula pode falar o que ele quiser, mas contra esse fato ele não tem argumento. Vamos lá. Com relação à reação de Fenton, ela é uma das possíveis explicações por que aquilo lá preservou. E com relação àquele negócio da Mary Schweitzer que fez um experimento realmente com uma amostra pequena, tal, não sei o que, o Abá colocou em vários tipos de composição ali, umas com sal, outras tamponadas, outras não sei o que lá, e fez uma com a molécula M ali, para fazer para estipular a diferença, para ver se faria diferença ter ferro ou não na amostra. Conseguiu uma diferença de 2 anos, né? E aquelas que não tinham 3 dias. Então, mesmo que você queira colocar que não são 240 vezes em grandeza, né? Mesmo que você queira colocar que essas 240 vezes, as 240 vezes maior do tempo não são milhões de anos, é com certeza mais de 6 mil. Então só isso já demonstra que a hipótese da coisa tão recente não é. E outra, tá esquecendo de contar que é um modelo. É uma simulação. Não é um modelo, é uma simulação. E simulação não consegue isolar todas as variáveis. A pergunta que ela tinha qual era? O ferro poderia ajudar a preservar por mais tempo um material ali não mineralizado. Os peptídeos não estão oxidados, as ligações não estão oxidadas, os aminoácidos não estão oxidados. Mas a reação de Fenton não oxida todos os aminoácidos, nem todos os peptídeos. As fragmentações foram exatamente as esperadas pela fragmentação do peptídeo. Esse argumento tira do seu cardápio, o Pirula. E outra coisa, a Mary Schwartz, ela mesmo diz que aquilo não explica. Não, mas é óbvio que aquilo lá não explica, mas ela conseguiu demonstrar um ponto. Não, o ponto que ela tinha de que o ferro ajuda a preservar. Por 2 anos, Pirula. E por isso você acredita no 60 Aí ela mesmo diz que não... O problema não é a possibilidade. Ninguém vai fazer um experimento para esperar milhões de anos. Eu tô falando assim, você tem 2 comparações, uma com ferro, outra sem. Uma foi 3 dias, outra foi 2 anos. Ela conseguiu comprovar que o ferro aí de fato fala 240 vezes mais. Espera aí, ela parou em 2 anos. O dado aí é 2 anos. Não é 240 vai. Porque quando ele fala assim, 240 vezes a mais, o cara fica, nossa... De 3 dias para 2 anos. Então, deu 2 anos. Sim, você está falando 60 milhões de anos, o Pirula. Tudo bem, mas eu estou falando que a proposição dela era mostrar que o ferro consegue sim preservar por mais tempo. Isso é fato. Tá, você concordou? 2 anos, claro. Tá, de 3 dias para 2 anos. Consegue preservar uma das amostras, uma coisa que parece proteína.
mas estava oxidado e os peptídeos estavam destruídos. Ela não fez proteoma daquela reação que ela tratou com óxido de ferro. Por que ela não fez? E por que a Nature publicou o artigo, a Science, não sei aonde? Sabe por quê? Porque precisava de uma explicação. Para o paradigma predominante, qualquer porcaria que você queira publicar, você publica na Science e na Nature, você sabe muito bem, Aí a gente pode... Qualquer porcaria. Aquele artigo da Mary Schwartz com óxido de ferro é uma porcaria, Pirula. Você sabe que é. Foi publicado na Science e na Nature. A gente pode discutir sobre... Eu tô falando alto assim, porque você também fala, né, Pirula? Isso daí não tem problema. Mas deixa só o Pirula agora. Eu tô falando que a gente pode... Não, quer me interromper? Pode interromper. Eu tô falando assim, você tem uma... Eu também, viu, Pirula? Você tem uma... Como se fala? A gente pode falar sobre a politicagem envolvida em publicações em revistas muito... Não, mas esquece isso daí. Muito ferradas, como Science e Nature, essas coisas todas. Não, claro que tem, ponto. Tô falando, tem politicagem sim, não sei o quê. A gente entra naquilo tudo lá que você estava falando, que mesmo que não tivesse, seria complicado. Mas assim, a explicação que ela tentou dar é completamente dentro do que se espera, né, da ciência. Porque para pra pensar. Não, mas para pra pensar, Marcos, espera. Você acha um negócio que você não sabia que poderia se preservar por tanto tempo, dado tudo que a gente sabe até agora. Aí você chega e fala, tem uma explicação, tem que ter uma explicação. Vamos buscar... Qual foi a primeira? Tá vendo o seu paradigma que tá te levando a achar que tem que ter? Não tem que ter. Mas, Marcos, isso não é ciência. Lógico que isso é um dogma. Você, não, meu Deus, se você acha uma coisa que não tem explicação dentro do paradigma vigente, você vai tentar achar essa explicação. Lembra que eu falei? É isso, você vai tentar. Olha só. Você vai tentar achar a explicação. Tá no primeiro artigo. Se depois você não achar, meu Deus... Pirula, tá no primeiro artigo assim, sabemos... Olha só, sabemos que proteínas não se conservam por 60 milhões de anos no meio ambiente. Principalmente no Hell Creek, que nós temos o osso perto da superfície, com umidade, com grandes variações de temperatura, certo? Sabemos que os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Espera aí, olha aí. O que você tem que fazer? Boa ciência. Eu acabei de descobrir que os 60 milhões de anos estão destruídos. O que ele falou assim? Temos que reavaliar a nossa posição de que proteínas são... Mas a gente tem que procurar. Porque você não quebra um paradigma científico qualquer, simplesmente de uma hora para outra. Agora, a reação de Fenton, você acha que foi a solução? A reação de Fenton teria que ter oxidado os peptídeos. Os peptídeos não poderiam estar intactos. O proteoma feito por espectrometria de massas, porque são vários artigos, não poderiam dar os fragmentos dos peptídeos intactos. Teriam outros fragmentos, não seriam os Bs e os Ys que foram observados. Tem lá o espectro. Eu tenho aqui, mas não vou pegar, tá? Não vou querer mostrar foto mais aqui, porque a foto tá meio desacreditada. Mas é artigo científico. Eu vou mostrar umas fotos ainda. É artigo científico, Pirula. Tá lá os fragmentos B e Y. Pirula, nessa a evidência é extremamente forte, Pirula. Mas Marcos... E o artigo da Mary Schwartz não deveria ser publicado. Qualquer um que sabe o mínimo de química sabe que a reação de Fenton, para preservar de 3 dias... 3 dias Mas você sabe que não foi só o artigo dela falando da reação de Fenton. Teve outras pessoas os comentando. Caras gostaram da reação de Fenton. Você sabe por que a Mary Schwartz é evolucionista? Ela quis defender o evolucionismo dela. E ela usou. quis achar uma explicação para aquilo que ela achou. Só que não foi uma explicação. Só que ela não achou explicação. Sabe o que eu chamo isso de desesperação? Uma explicação desesperada. Não é assim, meu Deus do céu. Você tem que achar uma coisa absurdamente, Pirula. Olha... Ele ia dizer um negócio bem legal agora. Você tem que achar uma coisa que explica isso. Né? Não, você tem que achar uma coisa que justifique o que você achou. E aí você precisa, para isso, tentar fazer todos os testes. Quando você está fechado no seu paradigma. Você só quebra um paradigma se todas as outras explicações não acho funcionarem. Você precisa legítimo. fazer. E foi isso um exercício legítimo de ciência. Só que isso aqui foi publicado, não foi ciência. Isso ainda são coisas novas. Não foi ciência. Foi um exercício Os achados legítimo. Têm 20 anos, eu tenho o meu modelo, tenho que tentar salvá-lo, tudo bem. Mas não salva com a reação de Fenton, Pirula, não salva. Isso tá. E ela diz confia no seu amigo aqui, eu sou químico. De químico eu sei falar. Ninguém vai poder falar que eu não sou. Não tô falando da
área agora, certo? Bem, não quis falar da rocha, dobrar a rocha, que você acredita que a rocha pode ser dobrada. Sou eu que acredito em ciência toda, mas tudo bem. Tudo bem. Não é questão de acreditar, mas em dobrar a rocha, todo mundo pode acreditar. O ideal é que a gente não acredite, mas tudo agora, é química, nós estamos falando de química, nós estamos falando de espectrometria de massas, nós estamos falando de sequenciamento de peptídeos, nós estamos falando de fragmento B e Y, que é uma área que eu domino, que eu já publiquei vários artigos. Não, tudo bem, Marcos, eu não estou duvidando Aquele artigo, disso. se eu fosse o revisor, não é na minha questão de acreditar ou não acreditar nos 60 milhões de anos. Se eu fosse o revisor, eu falasse assim, cara, devolve para essa mulher. Tudo bem, o que essa mulher está falando? Que o artigo esteja mal feito, mas eu estou falando que mal feito não, ela está totalmente equivocada. Você não pode dizer que ela está errada em tentar procurar saídas para aquilo que a gente não sabe explicar, que é isso que a ciência faz. Você tem que encontrar saídas para aquilo que ciência, quando a hipótese é refutada, ela abandona mas não Claro foi, Marcos, que você foi. só consegue refutar se você não achar Claro nenhuma explicação. E não foi achado isso, nenhuma. você vai buscando. Não foi só de dinossauros. Mas você vai buscando. Olha, acharam biomoléculas, acharam células. Deixa eles falarem um pouco, eu Mas queria mostrar uns slides depois que é muito mais legal. Mas é a mesma coisa, Marcos. A gente também tá um teve... bate-papo legal, inclusive não tá, porque, Pirula? Eu tô gostando, vai, inclusive vamos porque lá. ainda tem, eu não vou nem entrar em outros aspectos Sim. aqui que poderiam ser coisas com relação aos artigos da Mary Schweitzer. Mas uma coisa que precisa ser colocada não é que simplesmente achou-se uma molécula de tecido mole ali no negócio, né, uma molécula, um peptídeo ou alguma coisa assim, e, portanto, logo o fóssil é novo e todo o resto do paradigma tem que cair. A gente está falando de uma coisa que está sustentada, não é em poucas evidências, está sustentada em evidência pra cacete, que são... como é que se fala? Que se sustentam mutuamente. Então, para você conseguir, com uma evidência só, quebrar todo esse paradigma, você tem que chafurdar essa evidência de tudo que é jeito, para você conseguir demonstrar... São mais de 17 tipos diferentes de biomoléculas que já foram encontrados em dinossauros e em outros animais no registro fóssil intactos. Sim, mas a gente está falando de biomoléculas não só... Lipídios, já foram encontrados açúcares, já foram encontrados vários outros tipos vaso sanguíneo. E nenhuma delas... O vaso sanguíneo, que você falou que não era um vaso sanguíneo, claro que era um vaso sanguíneo. Não, eu falei que não era vaso sanguíneo. Não falou que parede de vaso sanguíneo que você falou. Eu falei que o que eu falei que não foi comprovado é a célula do sangue. Aquilo ali não foi comprovado, que aquilo lá é uma hemácia. Aquilo não foi comprovado. Cara. E eu sei que teve gente que argumentou também que aqueles vasos sanguíneos ali, pelo menos em algumas amostras, não era vaso sanguíneo também. Mas não vou entrar os críticos no início, os críticos no início, obviamente, Pirula, obviamente, quando ela ficou 12 anos, aparentemente, para publicar o primeiro artigo. Porque o revisor falou assim, ela perguntou pro revisor, que evidências que eu teria, então, que eu te convenceria? Ele falou assim, nenhuma evidência. Nenhuma evidência. Ela ficou um tempão para publicar. Ela fez várias repetições dos experimentos. Mas isso é importante. Claro que isso é importante. Eu sou cientista. Eu sei para que você publicar um negócio que pode estar pode estar contaminado, pode estar furado. Enquanto ela não achou uma explicação, ela não publicou. Enquanto ela não achou uma explicação, não publicou. Mas se não tiver explicação, vai publicar. Mas o primeiro artigo não tinha muita explicação. Tinha, que era o tal do biofilme que foi abandonado depois. Mas que biofilme já era uma coisa conhecida em outros fósseis. Mas é o que eu estou falando. Ela só conseguiu publicar quando ela encontrou algum tipo de explicação. Essa explicação já era conhecida na época. Porque ela não foi deixada. Já era conhecida na época a biofilme. Sabe a história da peste? Sabe a história da peste? Biofilme queria deixar no começo da década de 90, o pessoal sabe que é biofilme. Só queria deixar para a audiência explicar por que esse tecido mole ele comprovaria ou não que os dinossauros foram extintos há menos tempo. Essa era a minha pergunta agora. Porque não sobrevive. Pergunta para qualquer médico, cirurgião plástico, por exemplo. Esse é o ponto. O Vilela. Colágeno, ele rapidamente perde a sua elasticidade e a sua plasticidade. Certo? Você tirou do corpo humano... Já endurece. A gente não está falando de tirar do corpo. Acharam. A gente está falando de dentro do corpo. Acharam colágeno elástico e plástico.
proteína, toda dona de casa sabe, o pessoal que está nos escutando aí em casa, se você pegar uma proteína e deixar no meio ambiente, 2, 3 horas. Né? Põe o peixe fora da geladeira. Mas a degrada. gente está falando de um material que foi enterrado, soterrado rapidamente. Alguns poucos dias, Agora, rapidamente. você já começa a escutar... Não, já o começa soterramento a tem que escutar. ser rápido, né? Começa a sentir cheiro de morte. Putrescina e cadaverina. São 2 diaminas, 4 e 6 carbonos. Compostos voláteis. O cheiro de morte é inconfundível. Sim. Quem sentiu o cheiro de morte sabe que é cadaverina e putrescina. O designer, quando quis falar assim, não toca que é tecido morto, colocou 2 moléculas lá que você detecta assim, poucas moléculas no meio ambiente, é um cheiro tão repugnante que Por que você você sai não correndo. escreve e publica isso? Mas na Como verdade artigo científico? essas moléculas elas são O Felipe geradas tá por apoiando, decomposição. Não, eu É gostaria de claro ver. que tem. Aí, quando você pega um Com o osso seu de nome. dinossauro, você leva pro seu laboratório, tá cheirando mal, putrescina e cadaverina, ou Vilela, Que quer dizer? coisa volátil. É uma molécula que Espalha um cheiro horroroso. em todo tem um lugar. ponto de ebulição muito baixo, a pressão de vapor é muito alta e ela se perde muito E é por rapidamente. isso que não era essa molécula Claro que estava que lá era, no fóssil. claro Não que era. era. Questão- Não era. Claro que O que era. era é o Quem que seguinte, era? que era o seguinte, a Mary Schweitzer, que é essa pesquisadora, que foi a primeira que publicou sobre esses tecidos encontrados no interior de ossos fósseis, falou que Sim. tinha um cheiro esquisito no fóssil. E que o fóssil tinha um cheiro estranho, que ela abriu e o cheiro de esquisito, podre. cheiro de uma coisa morte. assim. Tem a Fala, reportagem cheiro de aqui, morte. Pirula, Mas o que cheiro acontece? de Tudo morte. bem. Isso seria detectável numa análise. Ela poderia ter feito uma análise lá e detectar isso daí. Outra. Ela usou um O de- detector. O mas nariz aí você é um tem- detector. Mas você tem que ter um detector para poder publicar o negócio, né? É isso que eu tô falando. O mas seu você nariz tá- é um relato. Mas ela, tudo bem. ela é uma evolucionista. Você tem alguma dúvida que ela tem algum interesse? Pode ser exagerado? Talvez. Tá Não bom. sei. Você acha que essa é uma boa Agora, inferência? É eu uma não boa sei, inferência. Eu não sei. Agora, o que acontece é o seguinte: ela foi perguntar pro Jack Horner. Falou assim: tô sentindo um cheiro esquisito nesse fóssil. Todos os fósseis de Hell Creek têm esse cheiro. Sim, porque são jovens. Inclusive aqueles que não têm nenhum tipo de tecido mole preservado. Quem disse isso? Então, o que acontece? Se não tem nenhum tecido mole preservado dentro do Qual a fóssil, explicação? como é que ele tá fedendo? Por causa É da outra região? coisa. Fez a É de- outra coisa. fez a É a desmineralização. É a forma de... Cara, como assim? Como é que ele sabia que não tinha Não, mas tecido pera lá. mole Mas preservado? se tá fedendo, a mineralização não deixaria feder. Então, Esse não debate tem do cheiro como. eu acho absolutamente como. irrelevante, cara. Não tem como. Não. Mas Eu tirando o acho- cheiro, esquece- o tecido mole. Vamos mostrar uns Ô, slides Vilela, E aí, outra, ô, Vilela. não, e outra, Marcos. Vamos Esquece, ser sinceros, esquece o cheiro. vamos ser sinceros. Esquece o cheiro. É um artigo, né? A prova Pera. definitiva. Não, pera, só um segundinho, A só um prova segundinho. Só pra terminar do cheiro, só Fala pra aí, terminar fala do aí. cheiro. Sim. Pequenos vasos sanguíneos deixariam fedor? A gente tem tafonomia, que estuda a morte dos seres vivos. Quando já tá só no osso, já parou de feder. Entendeu? Aquele cheiro não é porque Não é o do o vaso bicho é novo. sanguíneo. Não é do porque o vaso bicho é novo. sanguíneo. É de todo o material Então teria achado orgânico outra do coisa interior. ali, Marcos. Teria achado outra coisa. Qual outra coisa? Alguma coisa externa ao osso, por exemplo, mole, sei lá que fosse, pra você conseguir ter o cheiro. Quando você pega um bicho hoje que morreu e você tira toda a carne dele, ou espera apodrecer, não sei o quê, só o osso não fede. Só o osso não fede. Então o cheiro que ela sentiu, se é que é esse mesmo que ela sentiu, que ela falou que sentiu, esse cheiro tem outra explicação. Não tem a ver com o que está preservado dentro do osso. Até porque está dentro do osso. Então o cheiro... osso é poroso, o cheiro tem outra Iro. explicação, mas durante a E esse fossilização... osso que foi levado para lá estava cortado. Você sabe muito bem, né? Tudo que bem, é o- mas então como é que todos os